a ideia de conversar sobre Machado de Assis, e basicamente sobre o contista Machado de Assis, é, antes de mais nada, refazer um processo que nós precisamos, sem dúvida alguma, discutir sobre como Machado de Assis ele é incluído dentro do ensino sobre a literatura, sobre a sociologia da literatura, nos mais variados campos pedagógicos. Ou seja, muitas vezes Machado de Assis, o literato de Dom Casmurro, é incluído numa leitura pré-vestibular, em que Dom Casmurro, por exemplo, traz uma série de elementos que não são correspondentes de forma tão adequada com aquele espaço mental que um jovem de 16, 17 anos destina àquelas informações que compõem aquele romance. Basicamente, o que me alegra nesse evento é que é um evento adulto e que, talvez, partindo da ideia que Machado de Assis não está tão distante assim, ao menos que de forma indireta, do nosso relacionamento com a literatura nacional, falar sobre ele aqui é falar com um público que ou o conhece, ou o conheceu, ou ainda que tem uma série de reservas e que talvez esse encontro possa vir a ajudar. O encontro e a fala sobre o conto Anjo Rafael apresenta o Machado, que não é um Machado tão conhecido do espaço tradicional de ensino. Sabemos que Machado foi um literato e é basicamente o grande patrono da literatura brasileira. Essa informação ela é uma informação nova. Ela é muitas vezes uma informação repetida como de culto à esfinge. Vou explicar o que isso significa. Basicamente, nós nascemos com uma informação, recebemos uma informação. E essa informação ela é repetida ao longo do nosso desenvolvimento biográfico sem nenhuma espécie de inclusão ao nosso próprio eu. Nesse sentido, onde Machado se relaciona? Quando nós tomamos contato com a literatura brasileira, aprendemos que ele é o literato do Brasil e, por ser o literato do Brasil, logo temos que respeitá-lo, sem jamais, muitas vezes, entendê-lo. E nesse sentido, de um culto à esfinge, de uma ideia equivocada sobre o próprio Machado, nós simplesmente acompanhamos um desenvolvimento que não é o desenvolvimento saudável de uma pedagogia da literatura. Machado de Assis foi um homem que, antes de tudo, conseguiu se desenvolver em matéria de um autodidatismo enquanto estudante, que nem sempre nós vamos encontrar pessoas aptas a tal desenvolvimento. Então, nesse sentido, humanizando um pouco a figura de Machado, desejo que vocês mergulhem comigo nesse descobrimento sobre uma biografia de um homem e não sobre uma esfinge literária. Machado de Assis conseguiu o que poucos conseguiram ao longo da história do Brasil. Ele foi reconhecido em vida. A própria existência de uma Academia Brasileira de Letras, a própria fundação de Machado, a própria presidência exercida por ele, a sua própria e documentada amizade com notáveis, destaco, por exemplo, o próprio Joaquim Nabuco, demonstra que Machado, em seu tempo, conseguiu exercer um reconhecimento não só desses notáveis citados, mas também a partir do momento em que nós tomamos certo contato com os escritos, com os jornais, com os documentos da época, com o público leitor. É claro que o número de leitores do Brasil de outrora não é um número que nós muitas vezes podemos dizer que era um público abrangente em matéria de leitura. Mas o público leitor estava mergulhado na literatura nacional. Isso, de alguma maneira, buscando refletir sobre os nossos elementos do hoje, muitas vezes o brasileiro, e nisso estou me incluindo, não tem contato e informação sobre os literatos do seu próprio momento. Vejam só que muitas vezes, quando falamos de literatura contemporânea, há uma grande
um grande buraco, uma grande cisão entre o público leitor e a classe intelectual que produz a literatura do nosso tempo, aquela que narra de alguma maneira os nossos anseios, os anseios sociais, ou aqueles que têm uma inclusão um pouco mais direta com o nosso cotidiano. E Machado conseguiu, em um tempo em que as possibilidades de contato eram amplamente menores do que nós temos hoje, nortear de certa maneira certas relações e, mais do que isso, relatar hábitos, relatar vícios, concupiscências que não eram apenas do seu tempo, mas também do homem enquanto objeto direto da produção literária, não só de Machado, como de outros tantos autores. O contista Machado de Assis, que é basicamente o que eu vou explorar aqui, tem um estilo diferente do estilo do romancista Machado de Assis. Machado tem 9 romances, e há uma discussão muitas vezes se esse número pode ser aumentado ou se esse número pode ser diminuído. Vai muito desse novo processo editorial em que novas obras surgiram, como por exemplo o Alienista e coisas dessa linha, e que são contos com uma profundidade literária ou com alcance, vou dizer assim, de mercado literário que supera a compilação tradicional de contos. Mas o Thomas centra-se nessa base, vamos dizer assim, essa percepção conservadora sobre a ideia de Machado de que ele é o autor de 9 romances, essencialmente. Contos é um número impreciso. Diz, vou dizer assim, aqueles que compõem o melhor panteão de análise sobre Machado, que são mais de 600 contos. Eu me escoro neles. Mais do que isso, há uma produção contemporânea, por exemplo, a Biblioteca Nacional compilou dentro de um mesmo volume uma série de documentos em que Machado está presente. Então, seus contos, suas cartas, etc., estão hoje numeradas e é de fácil acesso, inclusive livresco. Você consegue comprar esse exemplar ou acessá-lo também pela internet, sem problema algum. Enfim, o que eu quero dizer é que Machado hoje não é um desconhecido, inclusive os seus pseudônimos, muitos já foram desvelados, e esse exercício, sem dúvida, faz com que Machado se reatualize. Machado de Assis, ele se escorou muitas vezes em pseudônimos, ele se escorou muitas vezes em uma ideia de uma insegurança em como se apresentar para o público leitor. O Machado do conto, o Anjo Rafael, é um Machado seguro, é um Machado de uma outra fase. Eu não parto da ideia tradicional de que Machado vem de uma tradição romântica e que ele rompe com essa tradição romântica no seu escrito A Mão e a Luva, e que esse rompimento que faz de Machado um realista, ele é assim tão datado. Na visão do Thomas, na visão do leitor Thomas, e nesse sentido a pluralidade de percepções ela é real, em que o Thomas sente na literatura de Machado sempre a presença do real. Isso pode acontecer que algum de vocês pode parar ali e ver, não, eu noto uma outra esfera nesse contato com o real. Mas eu vou fundamentar o porquê eu parto dessa ideia do real e de como isso, tudo que eu estou falando aqui, todo esse preâmbulo, tem conexão com o conto O Anjo Rafael. Machado de Assis é um homem marcado pela dor, pelo luto. Perdeu a irmã e a mãe de forma precoce. Não sei se vocês já passaram pela experiência do luto. Machado de Assis passou por ela mais de uma vez e de forma traumática. Perder esses entes para Machado de Assis fez dele um homem que muitas vezes é catalogado como um niilista. Machado entendeu o tempo, muitas vezes, como um tempo em que ele o amargura e, mais do que isso, que ele cobra na própria realidade os sentidos gerais que perambulam os nossos convívios.
Explico isso de uma forma um pouco mais clara. Pegando duas visões antagônicas sobre o tempo. Existe a visão de que o tempo compõe o espectro da eternidade. Existe o eterno, e no eterno nós somos uma fagulha dentro do eterno. Nós não estamos fora do eterno, nós estamos incluídos nisso. Essa é uma visão basicamente, assim, explicada de uma forma bem simples, uma visão metafísica sobre o tempo, em que nós não estamos fora da ideia de uma existência transcendente. Nesse sentido, Machado, que não era essencialmente um ateu e não era essencialmente um niilista, Machado, segundo o leitor Thomas, o professor de história Thomas, ele pode ser catalogado como sim, como um pessimista, mas um existencialista que tenta encontrar elementos para crer na humanidade e com essa crença encontrar uma revitalização na sua percepção sobre o tempo, encontrando a redenção. E isso fica claro nesse conto. Pergunto, alguém aqui já leu esse conto? Talvez não. Então, a minha ideia basicamente são duas coisas. Primeiro, é contar muita coisa do conto, e que isso pode vir a fazer ser um spoiler, e vou acabar sendo. Mas eu quero tentar, de forma ousada, contar essas coisas que, de forma instigante, que faça de vocês compreenderem não só o que está por trás desse conto, mas também se interessar em ler esse conto. E, claro, a própria produção do contista Machado, e quem sabe um novo contato com o romancista Machado. Bom, eu citei essa ideia do tempo porque o tempo é o objeto direto de todas as produções de Machado. Há o tempo sobre a morte, há o tempo sobre a vida, a ideia do tempo que se desfaz. Machado, ele elenca idades, Machado, ele elenca traços, ele elenca a importância daquilo que eu defino como uma força arrebatadora do instante. E essa força arrebatadora do instante nada mais é do que aquele momento em que a nossa vida ela é transfigurada a partir de um certo encontro, de um certo acontecimento. Machado é um homem que precisa esses instantes em suas obras. Há um instante em Dom Casmurro em que Capitu tem o desenvolvimento X. Há um instante, que eu vou explorar aqui, no conto O Anjo Rafael, em que o desenvolvimento das personagens alcança uma outra esfera. E na nossa vida não é muito diferente. Assim como Machado ele é realista por demarcar o luto, ele também é realista por demarcar sempre essa ideia do tempo que tem nos seus instantes a possibilidade de transformar vidas. Vou dar um exemplo para ficar bem ilustrativo, e um exemplo em Nabucco, que era amigo de Machado. Eles não eram tão amigos como muitas vezes, vou dizer assim, se vende. Eles eram amigos formais, eles não eram amigos informais. Eles eram amigos intelectuais. Eles tinham, e é engraçado, o hábito, e apenas em uma carta esse hábito não foi continuado, de ambos se tratarem por caro. E Machado, por exemplo, com outros de seus pares, ele se permitia não chamar de caro, mas com Nabucco havia esse formalismo, é algo interessante. Mas como são notáveis, como Nabucco é o orador da Academia Brasileira de Letras, como Nabucco é o orador e Machado o fundador, há essa simetria muitas vezes de uma amizade íntima, que na verdade era uma amizade intelectual, mesmo os dois entendendo o tempo de forma completamente diferente. Para Nabucco, o tempo é um pedagogo. Para Machado, o tempo, ele não só não é um pedagogo, como há sempre o contínuo sinal da morte. A cada dia morremos um pouco. Nesse sentido, pegando o exemplo da força arrebatadora do instante, Nabucco, quando era criança, encontrou um escravo, e encontrando aquele escravo, Nabucco tornou-se o abolicionista tão conhecido. Mas ele era uma criança
lá no engenho do Maçangana, e encontrou aquele escravo que, em tamanha decadência no tocante à forma como a sua dignidade estava sendo tratada, ele se viu obrigado, intimamente, ainda que como criança, pudesse não ter um escoro intelectual ou até mesmo afetivo para conseguir se entender assim, de que aquele encontro modelou a sua vida e, de fato, anos depois, ele tornou-se o abolicionista que nós conhecemos. Mas ocorreu aquele instante. E em Machado os instantes foram os lutos, inclusive o luto de sua esposa, que ele também teve que amargar em vida. Carolina, esposa de Machado, na intimidade partilhava com amigas, dizendo que queria que Machado morresse primeiro. Machado suportaria o luto de uma forma muito pior do que ela. Ela amava Machado, Machado amava Carolina, mas ela entendia bem como os dois entendiam o tempo. E Machado padeceu, mais uma vez, a experiência traumática do luto, que para Machado foi traumático. Para Nabuco foi uma pedagogia, tempo pedagógico. Enfim, feitos esses grandes adendos, tudo isso faz parte de uma apresentação íntima de Machado de Assis, que não é o objeto dessa apresentação. Só que há uma diferença na forma como Machado muitas vezes é apresentado, que eu quis mencionar aqui no começo da exposição, que Machado ele é uma figura que nos obrigam a ler. E esses elementos de Machado, tempo, niilismo, etc., não estão ali familiarizados ao público leitor. No conto, O Anjo Rafael, primeiro, ele faz parte de um conjunto de publicações para o Jornal das Famílias, que Machado escrevia, que é basicamente um público conservador e formado muitas vezes por leitoras. Há uma ideia, muitas vezes, de que as mulheres eram amplamente alienadas no tocante ao século XIX na produção cultural, o que não é uma verdade. Machado, muitas vezes, destina os seus escritos às leitoras. E ele, nominalmente, muitas vezes, cita leitoras. E cita não só a ideia do gênero, mas Machado demonstra, com certas trivialidades, que ele está falando com mulheres. Com aquelas mulheres daquele tempo, daquela vida privada, daquele cotidiano, daquele século XIX. Podemos entender o conto O Anjo Rafael basicamente como uma história de amor, em um primeiro momento. Podemos entender o conto O Anjo Rafael como uma história de redenção. Podemos ainda entender o conto O Anjo Rafael como uma história de loucura, em que o ambiente é formado, em que um protagonista é um suicida e que ele é incluído em um espaço que o assombra, e esse assombrar faz dele um novo homem. São amplas as formas de ler esse conto, e aqui eu vou apresentar o Thomas, o leitor Thomas, o que ele viu. Bom, a história se passa, eu vou fazer só uma pequena contextualização da obra. A história se passa com um instante, ela se inicia. Doutor Antero está num momento muito difícil de sua vida. Ele está desesperançoso na questão dos amores, na questão dos convívios humanos e cheios de dívida. O que ele escolhe como destino é o suicídio. E a história se inicia com o amargor desse personagem e ele providenciando a arma e desenvolvendo a sua carta, dando um presente para o seu fiel criado. E nesse processo de suicídio, Doutor Antero coloca a arma, só que no seu queixo, na sua boca, e a campainha toca. Há um barulho na porta, a batida. E nesse momento a vida dele se transforma, porque ele é convidado de uma forma impositiva a comparecer, a encontrar um major, que esse major está oferecendo a ele fortuna e um casamento. Ele, naquele momento, doutor Antero,
não se interessa pelo casamento, mas se interessa pela palavra fortuna. E Machado, ele é preciso, como narrador desse conto, a ser o narrador que desenvolve a trama da transformação psicológica de Doutor Antero. Machado não é, basicamente, um narrador distante. Machado, nesse conto, ele é o subconsciente de Doutor Antero. E nesse caminhar até a carruagem e chegar até a casa do Major, em vários momentos, o nosso narrador diz que o nosso protagonista pensou em fugir, em atirar no criado, enfim, porque antes de sair de casa, ele com medo, ele pegou essa mesma arma que ele ia se matar e ele guarda essa arma e leva junto. Ao chegar na casa, estou contando assim grosseiramente para contextualizar bem o sentido da obra. Ao chegar na casa, ele encontra um ambiente fechado, uma casa grande, de boas condições materiais, e o criado leva ele até o quarto. A doutora Antero entra no quarto, e dentro desse entrar no quarto, o criado fecha a porta e ele se assusta, né? Onde eu estou, né? Eu estava em casa pensando em me matar, daqui a pouco eu estou nesse lugar, com um criado que fecha a porta, e eu estou aqui com todo esse espaço, e o criado muito formal, e o doutor Antero perguntando várias vezes: o que eu estou fazendo aqui, quem é o seu amo, etc. E o criado falando que não pode falar, que sequer o conhece bem, sequer conhece o seu amo bem, enfim. Entendo, frisar isso, eu estou fazendo uma narrativa grosseira, passando por cima de coisas importantes que eu considero, ao menos nesse momento, desnecessárias para a minha narrativa. Bom, nesse andar, o doutor Antero acorda, e no acordar ele é convidado a conhecer o seu anfitrião. E conhecendo o seu anfitrião, ele fica abismado, porque o seu anfitrião é absolutamente gentil, cortês, e quer mais do que qualquer outra coisa que ele, Antero, case com sua filha. Mas como isso acontece? Porque o Major era amigo do pai de Antero. E como isso a história vai mostrar depois, o pai de Antero, ele acreditava, e na verdade não acreditava, de que o Major era o anjo Rafael. O Major, que se autodefinia como anjo, entendia que aquele filho daquele amigo, que esse amigo que acreditava nele, era uma pessoa digna para casar com sua filha. Ocorre dentro desse processo que o nosso protagonista fica assustado. Só que com a promessa agora frisada de fortunas e etc., ele até se estimula a casar. E o nosso narrador vai dizer que Antero pensa em castelos, viagens, Europa, uma ideia esteticista sobre a ideia da fortuna e sobre mulheres, inclusive. E ainda faz o adendo: mulheres, porque para Antero uma mulher só não bastava. Ocorre que Antero encontra a filha do Major, que é apresentada a ele. A filha se chama Celestina. Antero se embasbaca com a beleza e com a docilidade de Celestina. Aqui nós temos um momento chave. O Major, que acredita ser um anjo, e mais do que acreditar ser um anjo, ele criou a sua filha dentro de um ambiente fechado, em que ela, e o nosso narrador vai descrever, não conheceu mais de 10 pessoas, é apresentada para o seu futuro marido. E é muito engraçado que Celestina olha para ele e fala: nós vamos casar. E ele, feliz, né, tinha visto uma bela mulher, ganhar uma bela fortuna, diz que vamos. Aí ela pergunta, né, e o que é o casamento? Ela não sabia o que era o casamento. Bom, a história se desenvolve dentro de uma trama psicológica em que o Major acredita realmente ser um anjo, e que isso se explica porque ele foi traído pela mulher, segundo a sua visão, abandona a mulher, tira a sua filha e cria ela em um ambiente fechado. E na ideia da filha, que é alienada porque foi criada dentro desse espaço com pouco convívio. Dentro
do desfecho, o Major acaba morrendo e Antero casa nesse espaço com Celestina, mas casa redimido, apaixonado, amando-a. O que acontece nesse meio tempo para que um homem que pensava em ter mulheres passasse a amar de modo fiel a mulher e a própria vida? E nesse espaço eu fiz algumas extrações que eu considero que são importantes para demarcar bem para amarrar bem esse desenvolvimento. Primeiro, voltando um pouquinho na ideia do suicídio, Machado apresenta a imagem da viúva, porque Antero vai até a casa de uma viúva. Essa viúva é sua tia, e essa sua tia é basicamente a pessoa em que ele se despede. Só peguei a imagem da viúva para mostrar o que? A viúva é uma personagem frequente dentro das tramas de Machado. A ideia da viúva, assim como em Nelson Rodrigues nós temos a mulher adúltera, que não é necessariamente a mulher que trai, mas é uma imagem personificada para mostrar uma certa forma de dignidade, de comportamento do homem, o homem enquanto espécie. A viúva tem esse mesmo valor em Machado de Assis. Ponto 2. Quando ele iria disparar o tiro, a bucha que ele escolheu é uma bucha onde o Evangelho de São João está contido nela, uma bucha de papel. Isso é absolutamente simbólico. Nós vamos pegar as figuras religiosas de um texto escrito por um homem que não era religioso. São João, o anjo Rafael, elas não estão ali por acaso. Ainda no desenvolvimento desse conto, desse encontro com Celestina, há algo muito engraçado. Por quê? Antero descobre, ao folhear os jornais do comércio, que até é uma coincidência divulgar até o nosso encontro, os jornais do comércio, nós vemos a datação do Jornal do Comércio, a presença do Jornal do Comércio na própria história documental, na produção de notícias do Brasil. O Jornal do Comércio, que foi assinado basicamente para agradar Antero, o major que estava alienado do mundo, assinou para mostrar, para deixar o seu hóspede bem situado naquela casa, enfim. Ao folhear o Jornal do Comércio, ele encontra na parte do óbito que ele, Antero, estava sendo noticiado como morto. Então nós vamos pegar o personagem agora. Ele está num lugar que ele não conhece, ele foi casado com uma mulher, ele acha que foi morto, enfim. Por que ele acha que foi morto? Porque ele acaba entrando num transe em certo momento, de que eu estou nesse lugar e eu ia atirar na minha cabeça. Eu acho que eu atirei, morri e estou aqui. Isso aqui não é normal, isso aqui está muito estranho. O que está acontecendo? Bom, Machado diz o seguinte sobre a carta e sobre a notícia de sua morte. E eu vou ler esse trechinho. Lá vai. Machado, no seu conto, diz o seguinte, no trecho quando Antero descobre que está sendo noticiado o seu suicídio. Se não fosse o suicídio do homem, eu não tinha assunto ameno para tratar hoje. Isso aqui são as palavras do redator. Felizmente lembrou-se de morrer a tempo, coisa que nem sempre acontece ao marido nem ao ministro de Estado. Machado com a sua forma irônica. E vejam que ele fala do marido. Ele está conversando com um público de leitoras que muitas vezes estupadas com seus maridos, ele entra nesse aspecto irônico, que nem sempre acontece a tempo com o marido. Mas morrer era nada. Morrer e deixar uma carta desfrutável, como a que o público leu, isso é ter compaixão de um escritor. Desculpe o leitor o termo francês, vem do assunto. Eu estou convencido de que o doutor Antero, que pelo nome não perca, leu algum romance parisiense em que viu o original daquela carta, salvo se nos quis provar que não era simplesmente um espírito medíocre, mas também um formidável tolo. Por que eu peguei esse trecho? Vejam comigo. Machado muitas vezes ele é criticado
por ter sido em seu tempo um homem alheio às questões sociais, sejam elas a escravidão, sejam elas as questões morais do seu próprio tempo. Mas Machado aqui faz uma crítica à forma como o jornalismo estava sendo produzido. Por quê? O jornal está noticiando um suicídio centrado na ideia estética da carta de despedida e não sobre o horror do suicídio. Não sei se vocês alguma vez já refletiram a fundo o que leva uma pessoa a se matar. E Machado demonstra que nessa proporção o Brasil de seu tempo é um Brasil esteticista e não um Brasil humano. Isso faz de Machado um homem ainda mais horrorizado com os seus próprios convívios, que está sendo representado aqui, porque Machado era um homem das letras, um homem dos jornais, um homem das colunas. Para entender como Machado enxergava a sociedade, nós precisamos utilizar a literatura como uma fonte histórica, mas escorado na sociologia, na antropologia, etc. Nós não podemos ler uma história de literatura achando que ali a história dos homens, a história do tempo presente ou a história do passado estará sendo narrada com precisão. O literato tem as liberdades que são amplamente superiores no que toca à liberdade a dos historiadores. O historiador precisa buscar a precisão daquele fato. O literato pode utilizar o mesmo fato para narrar uma outra história. Eu posso criar uma personagem sobre a Revolução Francesa e dar a ela um protagonismo, sendo que essa personagem não existiu, mas eu posso incluir esse personagem. Ou posso fazer como alguns professores de história fazem, tem aí o Carlos Gisbro que faz isso no Queijo dos Vermes, que é pegar uma personagem, Menóquio, um moleiro, e apresentar através dessa biografia uma história, de fato a história. Machado, como literato, fez o quê? No desenvolvimento de suas tramas, as críticas à abolição, as críticas à república, as críticas aos comportamentos dos homens estavam ali. Nesse avançar, o nosso Antero, o protagonista da história, ele tinha horror aos homens. Ao ler isso, ele segue e se embasbaca ao ver que nenhum de seus amigos encomendou sequer a sua missa, e quem encomendou a sua missa foi o criado. O que isso dá? Dá uma ideia que Antero não tinha de fato relações, talvez por culpa dele, que tinha uma série de dívidas, etc., quando ele não era um bom amigo. A história não deixa isso claro, mas se só o criado lembrou-se de encomendar o corpo de Antero, nós precisamos aqui uma justificativa ao horror dos homens e uma sensibilidade de Machado para mostrar o esvaziamento das amizades. E esse esvaziamento das amizades não ocorreu só no Brasil do século XIX, isso é uma coisa contínua nos convívios. Ao longo das nossas biografias, nós somos biografias orgânicas, biografias vivas, nós muitas vezes temos amizades que são amizades tolas, amizades dos momentos, porque esses amigos são os amigos do desfrute. Tanto que, e eu vou fazendo assim com a história, certo? Pode acontecer, ficar confuso, podem perguntar alguma coisa assim. Mas tanto é que quando Antero se reapresenta para os amigos dizendo que está vivo, os amigos encomendam jantares, e ao entrar o criado num desses jantares, Antero abraça ele emocionado, saúda, e mais do que saudá-lo, Antero se sente confortado naquele encontro, porque é um abraço de verdade, enquanto os amigos estavam ali apenas para o desfrute. Machado é muito preciso para mostrar o que? O esvaziamento das relações sociais em comparado à sensibilidade de um sentimento que muitas vezes ultrapassa a posição hierárquica. Era um criado. Não precisa se era um criado mulato, se era um ex-escravo, enfim, não precisa isso. Mas vamos tomar uma licença poética e que esse criado fosse um alforriado. Machado aqui se permite, pegando essa licença poética que o Thomas
está adentrando, se permite mostrar um outro lado da obra do Joaquim Manuel de Macedo sobre as vítimas algozes. Machado aqui mostra que a humanidade, dentro de relações sociais tão díspares como a do Brasil do século XIX acabava provocando. Uma sociedade que tem escravos, ela sempre vai ser uma sociedade absolutamente desigual. Isso não significa numa ideia de uma igualdade revolucionária à la Revolução Francesa, não é isso, não é igualdade como fim. É basicamente uma ideia objetiva, que uma sociedade que se organiza com a mão de obra explorada, ela não é uma sociedade sequer digna. E o Joaquim Manuel de Macedo se escolhe em certos princípios para criticar isso, que ele demonstra que a escravidão tem como grande fim formar essas vítimas, os escravos, em algozes. Ele entra no aspecto humano da escravidão. E Machado, por outro lado, quando cita a escravidão, ele vai para uma outra perspectiva. Ele vai na perspectiva dos escravos como panos de fundo do convívio de uma aristocracia, de uma elite carioca daquele Brasil, daquele Rio de Janeiro. Pois bem, quando o nosso protagonista lê esse trecho, aquele trecho que eu já mencionei, ele vence o maior dos seus inimigos na sequência do conto, que era a escuridão, a solidão. E o narrador é muito preciso ao dizer que ele fica sozinho, ele fica quieto. Se você é um suicida, se você estava tão magoado pelo esvaziamento das suas relações humanas, ao você se deparar com um documento que atesta que você estava certo, que você na verdade era sozinho, que só seu criado lembrou de você, você poderia se inclinar novamente ao mergulho das trevas, às neblinas do encadeamento humano que justificam um suicídio. E ele não. Antero, que já estava aí apaixonado por Celestina, está se transformando em um novo homem que mais para frente eu vou tentar definir um pouco melhor. O conto se desenvolve a partir desse momento em basicamente dois problemas. Na crença de que aquela casa, crença por parte do major, de que aquela casa é um lugar puro e de que sua filha é filha de um anjo, e na lucidez do nosso outrora obscurecido personagem, que percebe que há um grau de loucura naquele espaço, e essa loucura encontra fundamento a partir do ato dele, Antero, querer fugir daquele lugar, mesmo apaixonado por Celestina. Ao se organizar, a criada Antônia suplica que Antero fique na casa e retire Celestina daquele lugar. Esse encontro, ele é definidor. Por quê? Ela explica que Celestina não tem uma mãe presente, não teve uma mãe presente, e que ela, que cuidara de Celestina desde os 10 anos, não tinha conhecido mãe e sequer ouvido falar dessa mãe. Essa atmosfera faz o nosso protagonista se compadecer do drama de Antônia, que estava alienada. E essa alienação de Antônia numa ideia de pureza dá-se muitas vezes a hábitos que Machado também critica, nesse mesmo estilo machadiano de ser, hábitos sociais, de uma ideia de pureza. Pureza no sentido de que a minha família está certa, a minha família é um antro de moralidade, da decência, ela não vai se contaminar com o mundo. A menina foi preservada de todos os convívios, conviveu com 10 pessoas, contando os próprios criados. Foi educada por um pai que sem dúvida a amou. Mas essa menina não tinha condições de sobreviver, vamos dizer assim, aos contágios do mundo.
E Machado demonstra de um modo muito refinado que você, se enjaular dentro de um espaço, fará nada mais, nada menos com que você esteja inapto aos convívios, e que não é esse o caminho. O caminho não é a pureza, o caminho não é você sedar uma ideia messiânica ou de um ar sagrado que o supervaloriza em referência aos demais, que na verdade o que você precisa é mesclar no sentido de que um suicida com uma mulher que não conhecia a vida, nós temos uma simetria aqui, dois polos entre um homem que odeia a vida porque julga que conhece, e a mulher que não conhece a vida e ama a vida, que conhece 10 pessoas. E esses antônimos se aproximam dentro de uma equação, e essa equação ela é proporcional. É isso que Machado mostra, que os extremos na visão sobre a realidade estão ambos errados. Ele tenta educar pedagogicamente os seus leitores para que eles encontrem, e eles incluem nós, para que nós encontremos uma forma de viver melhor, não tendo uma ideia de que somos os eleitos, como o Major tinha a ideia de que ele era o anjo Rafael. Nós não somos, não é nem aquela ideia tão popularmente repetida que a gente encontra em propagandas comerciais, coisas do tipo, você não é mais do que ninguém. Não é nesse sentido. Nós somos específicos, e dentro da organicidade da vida, as nossas especificidades se complementam com a de outros e entram em choque muitas vezes também com a de outros. E Machado demonstra que esses polos se complementam dentro de um valor proporcional que justifica o avançar, que ao chegar na casa do Major, um amigo desse Major, um amigo que também era amigo do pai de Antero, a providência começa a ser um objeto direto do texto. Machado diz que, basicamente, a providência norteou esses contatos de uma Celestina, que, como o nome mesmo diz, já inclina a ideia do céu, e é um homem que não tinha ninguém. A providência desse encontro dos dois, da intercessão do Major e da vinda desse amigo, que ao chegar ali traz notícias para o Major de que a mãe de Celestina ainda estava viva e queria ver a filha. Logo depois o Major morre e fala para Antero de que nesse espaço ele precisa tirar Celestina dali. É um amigo lúcido que mente, assim como o pai de Antero certamente fazia, para o seu amigo, de que ambos acreditavam que ele era sim um anjo Rafael, porque foram maus amigos. Machado demonstra isso também. Imaginem vocês que o Major tinha 2 amigos e disse para eles: eu sou o anjo Rafael, que basicamente foi uma situação que uma depressão amorosa provocou. Os amigos mentiram que acreditaram nisso, e o amigo ficou louco. Não tiveram aquele trabalho pedagógico de conseguir tentar, volte à lucidez. E essa perversão da amizade se dá no desenvolvimento, desencadeamento do conto, e que com essa visita desse amigo e com a morte do Major, Celestina e Antero, que já estavam apaixonados, e ele, nosso protagonista, que purgou dentro daquela casa uma série dos seus problemas, refletiu sobre o inferno. Há um momento em que ele sonha com o inferno e tem muito medo de ir para lá, e vamos entender que o suicídio e o inferno há uma simetria dentro de uma escatologia, e essa escatologia entra, claro, numa ideia de tradição muito ligada à própria figura de Judas Iscariotes, à própria figura católica, enfim. Há essa visão do suicídio como um sinônimo de inferno, o que em catecismos e documentos, etc., nem sempre é assim. Há uma pedagogia dentro dessa ideia do suicídio, mas numa visão crua, o nosso protagonista que teve medo do inferno, o nosso protagonista que se apaixonou, ele que tinha discrepância com as mulheres,
Ele que ao se apaixonar diminui drasticamente até o ponto em que se torna inexistente o seu apreço pela fortuna prometida. Não era uma fortuna, eram 100 contos de réis, o que em seu tempo era uma fortuna. Esse protagonista, que ao se deparar com a chegada desse amigo, com o revigoramento da presença do pai, ele busca redimir a própria existência de Celestina. Vejam que o outrora suicida será o homem que apresentará Celestina para sua mãe, redimindo a biografia dela de um contato em que ela foi vilipendiada, porque a mãe nunca traiu o pai. Foi um juízo errado. E numa sociedade, como Machado frisa, muito conectada com a marcação do escândalo, o homem entender que foi traído, sem dúvida é um golpe que ele não pode suportar por causa dos convívios. E no avançar, na conclusão da obra, vejam o que justificou a depressão desse major que acreditou ser o anjo Rafael. Uma traição que ele acreditou e que não ocorreu. Ponto. Ele morreu acreditando ter sido traído. Ele acreditou nisso, muito escorado na ideia da opinião. No tempo de Machado, assim como no nosso tempo, a opinião parece que muitas vezes tem um peso maior do que o próprio fato, a própria verdade. Ou ainda, não só uma ideia de verdade, mas que a opinião, ela se interpõe em um debate ou em um contexto em que ela não foi sequer solicitada. Isso acontece hoje em dia na sociedade de Facebook. Muitas vezes você lá fala sobre A, daqui a pouco vem um sujeito e fala sobre B e acha que está dando uma opinião nova. Ou acontece muito no Brasil também, que, exemplo, apresenta-se coisas que foram repetidas ao longo da vida, como se você estivesse falando uma novidade. Você acha que aquilo que você está falando é muito relevante. Essa proporção injusta das opiniões, seja que você dá ou que você recebe, é um vício que acompanha a humanidade, que acompanha o Brasil de Machado. E que o major comprou as opiniões e aleijou a filha do convívio da própria mãe, ele do convívio com a própria esposa, a esposa que mesmo depois dessa separação continuou fiel, viveu em depressão, e que esse amigo do major tomou conhecimento e, ao tomar conhecimento, tentou fazer essa remissão providencial, que graças ao nosso protagonista, que outrora era um suicida, foi possível. Percebam que aquele antigo homem desesperançoso com a vida foi capaz de ser providência para a organização de outra. Há uma remissão aqui clara. E nesse processo de opiniões e de providência, o doutor, o nosso protagonista, e o coronel, que é esse amigo, conversam em que o coronel diz basicamente o seguinte: a opinião, meu caro, não é mais do que uma opinião, não é a verdade. Há certas vezes, outras calunia, e quer a desgraça que mais vezes calunie do que acerte. O coronel, aí segue o narrador agora, em matéria de opinião pública, era um perfeito ateu, negava-lhe a autoridade e a supremacia. Uma das suas máximas era esta: a opinião pública é um muro em branco, aceita tudo quanto lhe escrevem em cima, quer venha da mão de um garoto, quer da de um homem de bem. Esse ateu em matéria de opiniões tinha no seu enquadramento, no desenvolvimento do conto, a resistência necessária para sobreviver nesse Brasil, um Brasil das aparências, um Brasil estético, e ao sobreviver dentro dessas aparências, ele é sim um antídoto para a nossa própria realidade. Nesse conto, nós temos um antídoto didático para sim encontrar presenças do nosso próprio real, porque vícios humanos
estão demarcados aqui, e esses mesmos vícios acompanham a nossa natureza até os nossos dias. Machado ainda instiga uma conclusão ao dizer que dizem que reapareceu o autor de uma carta com que me ocupei ultimamente. Será verdade? Quem é que está falando aqui? O mesmo redator do jornal que noticiou o antigo suposto, e na época acharam até um cadáver no desenvolvimento do conto, suicídio. Se voltou, não é autor da carta. Se é autor da carta, não voltou. A isto respondeu o ressuscitado: voltei do outro mundo, ressuscitado nosso protagonista, e apesar disso sou o autor da carta. Do mundo de que venho, trago uma boa filosofia, ter em nenhuma conta a opinião dos meus contemporâneos, e em menos ainda a dos meus amigos. Trouxe mais alguma coisa, mas isso importa pouco ao público. No ideal da felicidade da moça, nosso narrador agora falando, já não entrava o coronel. Ó amor, ó coração, ó egoísmo humano. Por quê? O pai dela morreu e ela estava feliz de que iria encontrar a sua mãe e estava casada. Ela se deu conta do seu ambiente perverso, mesmo que motivado até por ideais nobres. E ao se dar conta disso, Machado faz essa provocação de que ela, que se considerava muito amada por seu pai, já o esquece. Por isso que ele diz: já não entrava o coronel. Ó amor, ó coração, ó egoísmo humano. E é o fato dela isolar o seu pai, o major, enfim, desse contato com a sua vida, nós temos, sem dúvida, a ideia de que muitas vezes somos assim, né? Há certas circunstâncias que nos obrigam a isolar pessoas, é que as pessoas passam a ter significado mais algum em nossas vidas. Às vezes, até no processo de ruptura, como foi o dela, é muito doloroso. Ela chorou a morte do pai, sentiu dores, mas ao se dar conta de como era o pai, ela jamais teve sequer saudade e não o incluiu no seu ideal de felicidade, no seu ideal biográfico de felicidade. E o ideal biográfico de felicidade, ele acompanha a sua existência. Pois bem, voltando ao trecho anterior e dando conclusão a essa estrutura, quando o nosso protagonista responde ao redator, nós temos aqui a conclusão de que a providência foi o grande norte do desenvolvimento desse conto. Repetindo algumas pontualidades. Nossa personagem aprendeu a ser ateu em matéria de opiniões. Ele, no começo do conto, estava estufado com os convívios, porque as opiniões, principalmente as opiniões, no caso do estado dele, de que era um devedor, o aleijavam, o machucavam. Ele aprende isso, e aprende através do coronel, principalmente, doutor, desse amigo da família, do amigo do pai dele. Mas mais do que isso, ele trouxe mais alguma coisa, mas isso pouca coisa importa ao público. Ele é um novo homem, ele deixou para trás as suas definições, não só de mundo, mas também a sua ideia de que voltou ao mundo, o mundo que ele estava outrora fora. Ele que sonhou com o inferno, ele que tentou se matar, ele que encontra uma moça virgem até nos costumes, virgem até nos convívios, numa ideia real de uma pureza alienante, a tal ponto que essa menina criada nessa redoma não sabia o que era um casamento e se apresenta dizendo para ele que vamos casar. Nesse ambiente, nesse contato entre um amargor e a pureza, nós temos novamente essa simetria, onde ambos foram providenciais. E Machado aqui define o conto como seu grande pano de fundo de que os convívios, se bem aproveitados, têm essa força arrebatadora do instante, porque pensem comigo, e Machado diz isso no conto:
Se a batida na porta tivesse sido 1 minuto mais tarde, isso jamais teria acontecido. Ele iria se matar. Poucas vezes percebemos a força que tem 1 minuto. Agora, no último final de semana, dando um fechamento à própria palestra, uma conhecida minha simplesmente faleceu. Ela tem 20 anos, tinha 20 anos. Ela chegou em casa, se sentiu mal e morreu em casa. Teve uma parada cardíaca subitamente. Pensem comigo, essa menina estava em casa, estava bem, com a família, 20 anos, com uma série de projetos, vida, saúde, etc. Subitamente ela morreu. O instante com ela e com a família dela foi cruel. Talvez, se todos soubessem, aquele abraço ou aquele convívio daquele dia tivesse sido desfrutado de uma outra forma. Eu não sei como é que eles passaram o dia, nós não tínhamos proximidade, mas hoje em dia, com essa sociedade de redes, nós tomamos conhecimento e mantemos contato com as pessoas que não mantemos mais contato. Isso é muito bom da questão da internet. E ela simplesmente morreu. Uma morte cruel, você é jovem e por não ter até então apresentado nenhuma espécie de problema. Machado, ele faz desse meu exemplo algo palpável no conto O Anjo Rafael. Porque toda a história se desenvolve a partir da ideia de que em 1 minuto ela poderia não ter existido. Esse homem poderia ter a sua vida e o seu encontro com Celestina, a sua remissão impossibilitada, caso a batida na porta tivesse ocorrido 1 minuto depois. Então Machado trabalha com a ideia da providência, e a providência está no tempo, a providência está na presença do amigo de seu pai e do amigo do major. A providência está na proporção que somente 2 polos de impureza e pureza são capazes de conseguir organizar, de conseguir alcançar. Somente esse polo, somente esse antagonismo é capaz de chegar a esse relacionamento fecundo, que não era apenas diferente pela diferença de experiências e idade, mas era também sobre a perspectiva da vida, como eu já citei aqui. Então, enfim, Machado não pode, primeiro, estar aleijado da sua utilização como fonte. A história do Brasil, ela ocorre aqui, não só como o literato do Brasil daquele período, ou seja, não só como Machado essencialmente histórico, mas nos episódios que Machado cita ao longo do romance. A independência do Brasil, porque o major, o pai de Antero, e o coronel eram amigos do processo de independência, e Machado cita a independência. Nós conseguimos contextualizar dentro da história do Brasil, basicamente, de onde esses homens saíram, de onde essa amizade se formou e de como ela é datada dentro do próprio Brasil. É uma amizade que nasce do embrião institucional do Brasil. Além disso, Machado é o homem dos dramas humanos. Aqui ele não é o existencialista que enxerga a vida de uma forma negativa. Ele é o homem que enxerga a vida de uma forma em que um instante é capaz de modelar uma nova transfiguração do próprio eu. E por fim, não podemos cobrar da literatura aquilo que a literatura não tem que dar. Quando eu digo Machado como fonte histórica, e como eu digo o Machado no viés aqui sendo analisado sociologicamente, mas principalmente nos seus aspectos antropológicos, filosóficos, nessa ideia de sentido da vida, eu não posso cobrar da literatura aquilo que ela não pode dar. E ela dá basicamente aquilo que o leitor pode vir a alcançar na própria leitura. Existe, claro, o princípio do próprio autor. O autor, Machado, escreveu esse romance com um objetivo. Mas entende-se que no entrechoque entre leitor e autor, em muitos momentos o autor morre. E quem existe é apenas o leitor. E nessa ideia de que existe o leitor nesse contato,
O Thomas entende que o autor ele permanece e felizmente Machado ainda está vivo e nós estamos aqui no espaço em que Machado está vivo. E nós temos a oportunidade de continuar revivendo os dramas humanos que se mantêm a partir da ótica das letras, da musicalidade das sílabas de Machado. Isso é um privilégio. Machado foi um gigante. Machado não é apenas aquele que nós devemos replicar num culto à esfinge. Nós precisamos entendê-lo. E ao entendê-lo, nós vamos ver que foi um homem que deve ser lido num ambiente de adultos, não deve ser leitura de pré-vestibular. É um homem que eu sempre cito esse exemplo, para quem gosta de cinemas, etc. O Woody Allen, diretor de cinema, tem Brás Cubas, Memória Póstuma de Brás Cubas, como um de seus livros prediletos. E nessa ideia de um Machado que se renova, nós não precisamos cultuá-lo, precisamos lê-lo. Isso é fundamental, e é isso que eu gostaria de instigar essencialmente. Então, acho que seria isso, basicamente, que eu separei, assim, que tirei muitas coisas, matéria do romance, do conto. Como eu disse, Machado tem mais de 600 contos. Dentre esses 600, esse é o que eu mais gosto. Existem alguns que, como Mulher de Preto, por exemplo, que Machado, que estava iniciando o seu processo de desenvolvimento literário, ele tem problemas de continuidade, de desenvolvimento da trama, e que ele corrige ao longo das suas produções. Então nem sempre os 600 contos tem esse fôlego, tem esse peso, mas a maioria tem a sua trama, e essa trama ela é uma trama instigante, quando nós a analisamos a partir do fato de que há um símbolo, há uma ideia abstrata, e essa ideia abstrata é o que dá completude para o homem, porque nós não vivemos apenas da ideia material, e Machado demonstra isso, e aqui finalizando realmente, de que o outrora materialista Antero era um homem vazio, e que ele só foi completado a partir da sensibilidade da outrora apenas abstrata celestina, e que nesse contato, essa mesma proporção, essa mesma completude, ela é possível porque não somos apenas matérias, não somos apenas matéria, e não somos apenas abstrações. E nesse sentido, essa completude é o que norteia esse romance publicado em 1869 no Jornal das Famílias, em que ele conversa de forma tão instigante, de forma tão aprofundada sobre a psicologia humana com o público que estava qualificado a lê-lo. Temos aqui, sem dúvida alguma, um sinal de nossos dias de quão difícil é ler Machado, porque talvez falte ferramentas para compreendê-lo, e nós, aqui presentes, somos de alguma maneira um pouco sobreviventes a isso, certo? O interesse que vocês têm em escutar isso, em escutar essas palavras sobre Machado, em se inteirar um pouquinho sobre esse ponto, e talvez redescobrir o próprio patrono da educação brasileira, deve ser um interesse nacional, mas não no sentido nacionalista, mas no sentido do mesmo Joaquim Nabuco citado, de que há uma linha comum, e eu acredito nisso, que uma nação deve ter em conjunto. Claro que vivemos hoje tempos em que a ideia de nação está sendo rediscutida, por isso que eu disse que são linhas, e eu entendo que Machado está incluído nessa ideia de linhas, certo? Ele está ali, porque ele, ao lado de outros, tentou narrar a alma do seu tempo e a alma do Brasil, essencialmente. Mais do que o Machado da ABL, da Academia Brasileira de Letras, é um Machado humano, um Machado que demarca a existência da providência, mesmo sendo ele um cético em matéria de religião. É esse Machado que eu entendo que o público talvez precise ler. Então, basicamente com isso, agradeço a paciência, digo, em tom bem informal, que todo professor de história sofre um grave problema. Ele sempre parte da ideia que ninguém conhece o assunto, e aí a prolixidade acontece. Então peço desculpas, agradeço, espero de alguma maneira que tenha sido útil.
separei até, eu trouxe aqui alguns exemplares aqui, desses contos de Machado. A biblioteca com certeza tem esse acervo. Enfim, Machado foi poeta, Machado romancista, Machado cronista, Machado cultista. Então é um autor de produção vasta e que eu espero que de alguma maneira eu tenha respeitado a sua memória, ainda mais aqui nesse lugar intimidador em que olha para frente e tem o Dante te encarando, né? Então é um lugar intimidador. Sem dúvida alguma, foi um prazer. Caso vocês tenham perguntas, fico à disposição também. Isso. Obrigado. Alguma pergunta? Eu até tenho uma pergunta, mas algumas coisas tu até colocou no final da exposição. Primeiro, parabéns, foi muito boa aquilo que tu expôs, né? Dá cada vez mais vontade de ler Machado. Mas um dos teus cursos no História Expressa é contar a história do Brasil conforme as obras de Machado de Assis, né? Eu queria que tu pudesse expor um pouquinho mais sobre isso e também aonde, e algumas coisas até como eu comentei, tu colocou, né? Aonde colocar o conto O Anjo Rafael nessa história do Brasil, né? Tá. Certo. Bom, Matheus é meu amigo e eu agradeço. Obrigado pelo elogio. Parece que é uma coisa programada, né? Mas ele falou porque ele quis, porque ele quis. Bom, primeiro, obrigado. Mas assim, primeiro, como inserir o conto O Anjo Rafael na história do Brasil. Nós temos ali, até citei a datação da independência do Brasil, em que a amizade, esses 3 homens, se desenvolveu. E esses 3 homens, datando da independência e principalmente centralizando essa amizade no trauma do Major, nós temos essa relação entre o elemento psicológico e a datação histórica. Mas eu entendo que esse conto ele é fecundo quando eu vejo a crítica de Machado e muitas vezes citando nominalmente os veículos aos hábitos. Machado é muito mais sociológico do que histórico. E isso o próprio Gilberto Freire, no seu trabalho sobre heróis e vilões no romance brasileiro, ele vai dizer que a literatura tem uma sociologia. Existe a sociologia da literatura. E essa sociologia da literatura, ela possibilita que nós encontremos a quantidade de personagens de determinada etnia, a quantidade de histórias que envolvem certo bairro e nessas situações. Esse, claro, é o Machado do conto O Anjo Rafael. O Machado, por exemplo, de Mão e Luva, é o Machado que desenvolve uma história, peguei um romance, do bairro do Botafogo. O bairro do Botafogo é talvez o bairro vou dizer assim, do que ainda se entende de preservação aristocrática no Rio de Janeiro. Certo? Porque, exemplo, o centro do Rio de Janeiro, assim como o centro da maior parte do espaço urbano do Brasil, não é sinônimo de preservação, embora ainda tenham coisas preservadas. Mas a ideia de aristocracia no bairro do Botafogo, ela está preservada. Existem casarões, existe uma memória ali. Então nós conseguimos, no bairro do Botafogo, ainda encontrar o que Machado viu em seu tempo. Nós ainda conseguimos fazer essa relação em que espaço e tempo se confundem no leitor e no autor. Mas o Machado, por exemplo, de Esaú Jacó, é um Machado em que monarquia e república estão sendo apresentadas dentro de perspectivas entre 2 irmãos. Há uma trama política e Machado narra a proclamação da república, a abolição, enfim, tudo naquele romance. Então nós temos a facilidade de encontrar a história do Brasil em Esaú Jacó, nós temos em Machado o pano de fundo e nós temos em Machado uma crítica a veículos. Esse é o Machado de Assis. Machado de Assis que não é objetivo. Nós vamos encontrar nele um autor que fala apenas sobre a Rua do Ouvidor. Não. Esse é o Machado com o seu esteticismo, com a sua relação dos hábitos, e inclusive, mesmo sendo ele
um homem de hábitos rotineiros, como funcionário público, na sua vida doméstica, tinha seu horário de produção, etc. Ele narrou a vida um pouco mais festeira da alta sociedade carioca, dos convívios, etc. Então Machado é tudo isso. Esse trabalho, assim como o próprio trabalho do Gilberto Freire, nesse sentido da literatura, uma inspiração, ele tem a ideia de que, a partir de uma investigação sobre a produção de Machado, eu consiga dizer que, bom, o Machado, que parte da sociologia de um bairro, é o Machado nesse lugar, o Machado que fala e critica o jornalismo está aqui, o Machado que elogia o jornalismo está aqui, o Machado que se apresenta como, abre aspas, o monarquista tardio está aqui. Enfim, esse foi o Machado. Machado acompanhou a história do Brasil, ele acompanhou a abolição, Machado acompanhou a escravidão, Machado acompanhou a república, Machado acompanhou a monarquia, Machado foi esse homem que acompanhou a história do Brasil do seu tempo, e ela está na sua produção, porque ele foi um historiador, um literato do seu tempo presente. Eu consigo incluí-lo na ideia de historiador, porque há a história de Machado, a versão de Machado sobre os próprios fatos, que a gente precisa pensar nos seus próprios romances, nas suas próprias pérolas. No próprio conto O Anjo Rafael, nós temos uma possibilidade de encontrar o próprio narrador dizendo que a personagem principal sai como pérola, sai renovado. E eu acho que a investigação histórica em cima dos romances de Machado, dos contos, enfim, ela é possível desde que se tenha esse tipo de interrogação. No meu caso, eu lanço interrogações específicas que ultrapassam um pouquinho meus primeiros contatos com as obras como leitor. Então eu tenho que voltar naquilo, lançar perguntas, enfim, são as interrogações do Thomas. Ninguém precisa ler a obra de Machado assim. Isso é o Thomas narrando a história do Brasil, segundo o Machado. A gente tem que ler a obra de Machado, vou dizer assim, na ideia intelectual do termo, com o espírito aberto, que seria basicamente aquilo que se entende hoje popularmente como coração aberto. Tem que ler como se estivesse basicamente lendo um romance, uma obra qualquer, sem entrar assim, vou mergulhar nessa profundidade intelectual. Não leia assim, não leia criando grandes barreiras que te impossibilitam de encontrar as pérolas que o autor Machado preparou para cada um dos seus leitores. Se o autor ele é capaz de conversar com uma série de público, esse mesmo autor, ele, sem dúvida, tem sempre uma pérola destinada ao seu leitor específico, mesmo que ele tenha os seus objetivos particulares. Certo? Então tem essa questão. São 600 contos, como eu disse, 9 romances. Há uma discussão sobre os romances, eu não entrei nela aqui. Há uma discussão sobre os contos, muitos contos ainda sobre pseudônimos. Tem as suas crônicas ainda, tem seus poemas. Existe hoje um trabalho editorial produzido assim, hoje, já digo há um tempo, em que estão compilando as obras, estão colocando todas juntas, enfim, estão tentando fazer esse esforço. Eu acho salutar, é possível encontrar, ler Machado de Assis nas mais variadas versões. Existem problemas, exemplo, esse conto O Anjo Rafael, na internet, algumas partes estão aleijadas, não estão ali, e bons portais. E essa edição que eu trouxe aqui é uma edição subestimada, mas em matéria dos contos, diferente dos romances, ela está com um nível de exatidão e de precisão satisfatório. Então, Machado é isso. Intelectuais muito melhores do que eu já tentaram explicar nas suas versões da sociologia ou da própria história o próprio Machado. Exemplo, Raimundo Faoro tem um trabalho sobre o Machado. Enfim, tem pessoas que produziram um olhar sociológico sobre o Machado, que é onde o Thomas tenta se situar. Mas, lembrando que o maior objetivo desse encontro não é falar da sociologia da literatura de Machado, mas é mostrar
que um conto apenas tem uma densidade humana, e essa densidade humana deve ser o motor de investigação indireta dos leitores. E quando eu digo indireta, é aquilo que não é intencional. Você não precisa, exemplo, crer numa ideia de providência. Você pode ter uma visão caótica sobre a existência, mas você precisa entrar nessa realidade apresentada e ver nesse conjunto de possibilidades uma chance de que essa vida narrada complemente a sua própria vida enquanto uma possibilidade que talvez você não viva. Talvez esse romance e talvez as minhas palavras façam vocês entenderem que um minuto tem o seu valor, porque um minuto poderia ter mudado a vida. Um minuto, eu citei até o exemplo do Nabucco, né? Aquele que não foi um minuto, mas aquele tempo, aquele momento em que Nabucco estava com a sua madrinha, que o Gilberto Freire narra com toda uma maestria poética, que só o Gilberto Freire era capaz de narrar a própria sociologia, sentado com a sua madrinha gorda, sabe? Gilberto Freire é muito sensível nesses detalhes, assim, sua madrinha, e aquele escravo chora naquele momento. Ou o próprio Machado, quando perdeu a sua irmã, que foi traumática, a sua trama é uma trama providencial. Talvez ele, Machado, se amargurou durante a vida e queria apenas um minuto a mais com a sua irmã, ou com a sua mãe, ou com o seu pai, certo? Machado foi um homem, para deixar bem frisado, que superou em vida essas tragédias, essas dores, as dores da própria presença da morte, que está sempre presente nas tramas de Machado, a morte. Ele superou isso em vida. Machado foi um homem, sabemos, mulato, foi um homem que se autoalfabetizou, ele frequentou os gabinetes de leitura. O gabinete, por exemplo, o gabinete português de leitura, o Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro, Machado era um frequentador, ele se alfabetizou nesse espaço. Há uma relação de falar de Machado dentro da Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul, porque ao falar de Machado dentro de um espaço de autoalfabetização, torna-se materialmente, biograficamente demonstrável de que é possível se autoalfabetizar. Embora isso é um dom e uma inclinação que Machado conseguiu levar às consequências do próprio Machado. Eu não quero medir todos pela tábua de Machado. Isso é que nem aquela situação que todo romance de literatura deve ser comparado com Homero. Isso é uma injustiça com os literatos. O romance de Machado deve ser comparado na proporção de Machado. Assim como a autoalfabetização, ela é um processo que é específico de cada um. E essa autoalfabetização, vocês aqui já estão dando exemplo, a comparecer para escutar alguma coisa sobre Machado de Assis, e essa alguma coisa, quem sabe, os estimule a esse processo de, no caso de Machado de Assis, vocês se espelharem não só no exemplo biográfico, naquilo que ele foi um exemplo, que não é um exemplo messiânico, transcendental, não, é um homem, e sendo ele um homem, ele serve como biografia, como autor e principalmente, eu vou dizer assim, como um homem que fornece possibilidades do real que não são as do nosso real. Talvez você nunca tenha pensado em se matar, mas talvez você já tenha pensado. Talvez você nunca tenha se dado conta de quão perverso você é como amigo e que você talvez alimente o vício do outro. Ao encontrar aqui dois amigos que alimentaram uma alienação com medo de não desagradar aquele amigo que estava sofrendo trauma, como você lida com as pessoas que você diz que ama quando elas estão sofrendo? Você passa a mão por cima ou você tenta ajudá-la de verdade? Então, enfim, as possibilidades aqui de reflexões só nesse conto, que tem basicamente nem 30 páginas, elas são gigantescas. Nós poderíamos aqui conversar horas e horas e horas, parágrafo por parágrafo, só sobre o que está por trás. Exemplo, quando a porta é batida e que ele para, Antero para de querer se matar, o número de batidas são 3. 3, um elemento da própria Trindade, um elemento em que Machado apresenta uma ideia de providência naquela situação. E é curioso, porque Machado, muitas vezes na questão religiosa, ele sempre anulou a ideia
metafísica. Então nós podemos discutir, inclusive, o que levou o Machado a, nesse conto, mudar o seu próprio estilo, ou a sua própria visão sobre o próprio transcendente. Porque ele apresentou o transcendente aqui, ainda que de forma simbólica, de forma abstrata, em uma história em que as personagens são basicamente alienadas em matéria de religião, e alienadas não no sentido de adjetivo pejorativo, mas no sentido de que não estão motivadas, ou não se sentiram estimuladas, ou não tiveram interesse a ter uma vida explicada através de uma escatologia X ou Y.